Oi, eu me chamo Mário e hoje eu vou falar um pouco sobre o livro O Dinheiro do Céu. A história transcorre na época do golpe militar de 1964, onde ocorreu a ditadura militar, e foi onde, no contexto inicial, toda a família se desesperou quando, supostamente, o avô da família foi buscar uma herança na Itália, porém ninguém sabia, apenas Dani. Passado algumas horas do ocorrido, Dani revelou a toda a sua família que o nono haveria ido à Itália buscar uma herança, pois, desde então, ninguém sabia que ele havia ido à Itália para buscar essa tal herança. Dani, como todos os garotos de hoje em dia, começou a se interessar pelas namoradas, digamos assim, passando pela fase da adolescência, onde começavam os namorinhos, onde conversava as conversinhas com as meninas e tudo mais. E nisso, conheceu uma menina de bom estado social, ou seja, ela era bastante rica, de uma família bastante influente da cidade, e justamente por essa suposta herança que seu avô foi buscar na Itália, o encorajou a começar um relacionamento com essa menina. Ele insistia bastante, até a chamou para ir a um baile à fantasia. Quando me fazem essa pergunta do que o livro agregou em minha vida, é muito difícil de responder, já que esse livro traz muito ensinamento para a vida, pois relaciona um pouco com o cotidiano de hoje em dia. Dani é o único que sobra na casa, junto ao seu pai e à sua mãe, pois Teresa, sua irmã, já haveria se casado e ela já teria saído de casa desde então. E Dani, um pouco mais crescido, começa a escrever histórias, contos e etc. E ele, como já havia terminado os estudos, começa a partir de agora uma busca de um emprego, e ele, como sempre vira de uma família muito simples, sempre enfrentou os problemas e nunca teve vergonha de revelar a identidade que tinha. Um outro ensinamento que esse livro também traz é quando o avô volta da Itália com a suposta herança, só que ele não volta com a herança, então a família ficou com muitas expectativas para essa herança, e acabou que ela não veio. Então, o que esse livro mudou na minha vida? Nós devemos nos aceitar do jeito que nós somos, devemos enfrentar os problemas com o peito e não devemos ter vergonha de nada. Também não devemos contar com o que ainda não aconteceu e devemos viver somente o presente. Também, Roberto, o tio de Dani, no meio da história se revela muito rico. Resumindo, ele anda sempre bem vestido e de bons carros. Dani, como sempre, se indagou muito como ele tinha tudo isso, já que eles eram da mesma família e sua família era bastante humilde. Um pouco mais à frente, Roberto revela que ele vivia de empréstimos para manter a vida que tinha. Então, isso daí também me trouxe um ensinamento desde que eu li o livro, que nós devemos nos aceitar do jeito que nós somos, como Dani mostra durante toda a história, que ele se aceita uma pessoa bem humilde e bem simples, e que nós não devemos fazer nada para agradar os outros, pois Roberto fazia isso para passar uma boa impressão a todos. No final do livro, Dinheiro do Céu, o nono aparece, ele volta, simplesmente com um galão de vinho e uma mala. E a família toda se pergunta, cadê a herança? Para onde foi todo o dinheiro? E ele relata que quando chegou lá, ele se deparou com uma família de empregados, de pessoas pobres que tinham perdido tudo durante a guerra. Então eles não tinham mais dinheiro. E ele ficou, numa situação totalmente difícil, porque ele não tinha também condição para voltar para o Brasil. Mas essa família juntou dinheiro e conseguiu que ele voltasse para o Brasil. E depois que ele conta isso, o noivo de Teresa desaparece. O tio de Dani simplesmente se muda e começa a viver só de produtos naturais. O nono morre, a Teresa se casa e na casa só vai restar o pai, a mãe e o Dani. Então ele se vê nessa situação, um meio para ele já sair de casa. Ele se sentia preparado, ele se sentia que poderia enfrentar qualquer tipo de dificuldade e ele já escrevia conto, poema, histórias curtas. Então ele se viu na oportunidade de sair e ir atrás de um emprego. E esse livro me ensinou bastante sobre sempre a gente tirar as coisas boas da vida. Tipo, aconteceu uma situação ruim, não, eu vou ver o lado positivo dela. E além disso, o livro me ensinou que é pra gente sempre ter orgulho da nossa vida. Pronto, eu nasci desse jeito e eu me orgulho de ser desse jeito. Então, foi os ensinamentos que eu mais tirei desse livro, que é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler.